Bom dia! Que alegria falar com você de novo. Estamos aqui mais uma vez, como prometido, para trazer um resumão do que foi a live de ontem. Live poderosa, incrível. Se você não assistiu, você perdeu uma das melhores aulas. Ontem foi falado sobre bloqueios emocionais, bloqueios que te impedem de prosperar, de avançar, de ir para frente, né? A semana está sendo feita a pior semana da sua vida com o meu mentor Pablo Marçal, idealizador do projeto A Pior Semana da Sua Vida. Se você não está acompanhando, você está perdendo lições importantes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, tá certo? Depois eu vou colocar nos meus stories, você segue, vai lá, dá uma olhadinha. Eu vou colocar o link para você conseguir assistir a aula de hoje à noite, às 20 horas, tá bom? Eu vou passar um resumo para você sobre o que foi a aula de ontem, sobre bloqueios emocionais, os bloqueios que te impedem, os principais bloqueios, né? Vamos falar um pouquinho, um resumo deles, dos principais bloqueios que impedem você de avançar, de ir para frente, de prosperar, de realizar os seus sonhos, de estar onde você realmente deveria estar, tá? Para que você viva pelo seu propósito, tá certo? Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje, trazer só o resumão do que foi a live de ontem, tá? Você que está chegando agora aí, já coloca o dedinho aí no botãozinho do curtir, do dar o like, do coraçãozinho, curte esse negócio para que mais pessoas tenham acesso a isso, tá? Clica no botãozinho do transbordo, que é para compartilhar para outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Talvez você pense assim, ah, Leonardo, mas isso não é interessante para mim, a fase que eu estou vivendo não é um momento no qual isso me interessa. Talvez não interesse para você, mas talvez alguém que você conheça vai aproveitar esse conteúdo, desculpa, e a vida dessa pessoa ela vai mudar para sempre. Então você pode estar sendo um agente de transformação na vida de alguém se você estiver curtindo e compartilhando, tá? Então não permita que o bloqueio de escassez chegue até vocês. O bloqueio de escassez impede você de compartilhar as coisas. O bloqueio de escassez impede de você de dividir, porque o seu cérebro entende que aquilo é escasso, vai acabar, você vai ficar sem e não vai ter mais, e daí você acaba não compartilhando e pessoas deixam de ser privilegiadas porque você não manda para frente aquilo que chega até você. Tá certo? Então já curtiu aí, já compartilha para que mais pessoas tenham acesso. Eu vou trazer aqui então um resumão, vou falar um pouquinho sobre o que foi a aula de ontem, tá? O que são bloqueios emocionais e você precisa entender o seguinte, a primeira coisa é tudo começa com uma decisão, tá? Tudo na sua vida começa com uma decisão. Quando é que você vai encontrar um bloqueio emocional? Toda vez que você tiver que tomar uma decisão importante na sua vida, você vai se deparar, vai dar de frente com um bloqueio emocional, tá? Os bloqueios emocionais, eles são ferramentas que o seu cérebro utiliza para defender você, para proteger você, para que você não sofra aquilo que você já sofreu no passado, tá? Então, toda vez que acontecem situações na sua vida que deixam você triste, chateado, situações que fazem com que você se sinta coagido, fazem com que você se sinta mal em alguma situação, o que que seu cérebro vai fazer? Ele vai criar uma chave, ele vai criar um gatilho, ele vai criar um sistema para que toda vez que você sentir aquela emoção de novo, aquilo, sentir aquele sentimento de novo, estar diante de da mesma situação ou de uma situação que lembre aquilo, o seu cérebro vai fazer o quê? Ele vai ligar essa chave e vai fazer com que você sinta tudo que você sentiu quando foi bloqueado. Então o que você faz? Você é paralisado, você não avança, você não vai para frente. Então toda vez que você tiver que tomar decisões, você vai dar de cara com o seu bloqueio. Tá? Se você tiver que tomar uma grande decisão, uma decisão importante, e você, diante dessa situação, você não for paralisado por essa decisão, você não tem o bloqueio. Tá? Se você encarar aquilo e, tudo bem, né? Talvez a gente perca, talvez a gente ganhe, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vamos embora, vamos fazer. E você passar por isso de boa, não tiver problema nenhum, você não tem um bloqueio naquilo. Agora, se você for paralisado, se você ficar remoendo aquilo trouxer angústia para você, aquilo fizer com que você procrastine, você muito provavelmente está bloqueado nesta questão, neste assunto que está impedindo você de avançar. Tá? Existe uma história
que fala sobre decisão. A história fala sobre Hernán Cortés, um grande conquistador do passado, um grande conquistador espanhol do passado, um cara que não desistia tão fácil das coisas. E existia um povo, os astecas. Os astecas, eles moravam em uma ilha, e ali muitos povos haviam tentado conquistar aquela ilha dos astecas. E eles não tinham tido sucesso, porque o povo era um povo que ia para cima e eles matavam, exterminavam todo mundo que tentava dominar aquele povo. O que aconteceu? Hernán Cortés ele ficou sabendo disso e ele decidiu que ele iria invadir aquele lugar, ele ia tomar aquele lugar e ele ia colonizar aquilo lá. Tá? E ele conseguiu. Ele conseguiu. Então, essa ilha hoje é conhecida como a Ilha do México, né? O México, nós conhecemos como México. O que aconteceu? O que fez com que esse homem tivesse sucesso, tivesse êxito naquilo? Olha só como é que funcionam as decisões. Decisões vêm de decidere, decidir, entrar em ação, fazer o que precisa ser feito. Hernán Cortés organizou toda a expedição, juntou 3 navios, colocou os mantimentos, suprimentos, armamento, colocou o pessoal, as pessoas que precisavam ir para lá e se dirigiram até esta ilha. Chegando lá, as pessoas desceram, foram... Olha só, tá desligado aqui, eu não vi, cara. Deixa eu ligar aqui, ó. Acho que o áudio vai ficar ruim. Vamos botar aqui, eu tava desligado o microfone aqui. Acho que agora vai ficar melhor o áudio. O que aconteceu? Então, todos desceram e ficaram na ilha, ele organizou todo mundo ali, tal, e os navios ficaram lá, descarregaram o que precisava de ser descarregado, e ele reuniu todo mundo reunido, ele chegou e começou a conversar com aqueles homens. Muito bem, vocês precisam agora decidir algo, né? Decidere, cidadãos. Vocês precisam tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Vocês sabem que o povo que vive aqui é um povo agressivo, um povo que ele tem exterminado todo mundo que chega aqui. Vocês querem invadir esse negócio, querem tomar esse negócio? Aí todo mundo, sim, nós queremos. Vocês querem fazer com que esse lugar aqui seja realmente a casa de vocês, o lar de vocês? Sim, nós queremos, todo mundo, né? Reunido ali, e ele dando aquele discurso, né? Vocês querem invadir esse lugar, tomar esse lugar? Vocês querem realmente tomar posse desse lugar? Sim, nós queremos. Essa é a decisão de vocês. Sim. Tá? Então, eles decidiram. Quando Hernán Cortés termina o seu discurso, ele fala com os seus principais homens, os homens de confiança, e ele diz assim, olha, vocês vão até lá, aos 3 navios agora, e vocês vão botar fogo neles, vocês vão queimar os 3 navios. Os caras ficaram se olhando assim, né? Mas... como ele era o capitão, era o comandante, era o cabeça do negócio, obedeceram o que ele estava dizendo. Foram lá e botaram fogo nos 3 navios. Os 3 botaram fogo e os navios afundaram. Enquanto aqueles navios pegavam fogo, os homens que estavam ali ficaram olhando aquela cena e, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente faz agora diante dessa situação? Eles só tinham uma alternativa. A única alternativa que eles tinham era entrar nas matas, desbravar, lutar até conseguir vencer. E foi o que aconteceu. Eles entraram, desbravaram, derrotaram aquele povo e eles tomaram conta e então eles colonizaram o que hoje é conhecido como México. Tudo por causa de uma decisão. Tudo começa na sua decisão. O ponto mais importante da sua vida é quando você olha para o que você está vivendo e você fica inconformado com o que você está vivendo. Não importa o que você está vivendo, seja o seu casamento, seja a sua situação financeira, as dívidas, seja se você quer aprender algo novo, se você quer trocar de profissão, se você quer empreender, não importa o que é na sua vida. Eu quero casar, você vai tomar a decisão de casar. Não importa o que. Toda vez que você estiver diante de uma situação onde você precise decidir, tomar uma decisão muito importante na sua vida, sabe o que acontece no seu cérebro? Você tem o maior gasto de energia do seu cérebro. Você gasta a média de 20% de toda a energia cerebral, energia vital de você. Tá? Então é muito importante
é você entender o que acontece dentro do seu cérebro quando você toma uma decisão. Você realmente consome, você gasta glicose, tá? Você gasta glicose, você está gastando glicose do seu cérebro. E isso ele entende que é terrível. Toda vez que você for tomar uma grande decisão na sua vida, seu cérebro vai dizer, cara, não faz isso, para com isso que você está gastando uma energia fundamental para que a gente continue vivo. O que você está fazendo, seu maluco? Seu cérebro está dizendo assim, para com isso, não faz isso. Fica onde você está. Permaneça onde você está. Não mude, não saia daí. Você está gastando energia, a gente vai morrer porque você está gastando um troço poderoso da nossa sobrevivência. Tá? Então toda vez que você for tomar uma decisão importante, você vai ver que algumas pessoas elas vão ter dor de cabeça, vão ficar estressado, vão ficar irritado, vai dar dor de barriga, sabe? Vai travar, vai ser paralisado, vai ter muitas situações que vão acontecer por simplesmente estar diante de uma decisão, ter que tomar uma decisão na vida, empreender, mudar de emprego, troca de carreira, enfim, não interessa qual é a decisão, né? Ah, vou casar, sabe? Vou ter filhos, o que eu faço? Então, decisões vão fazer com que você gaste muita energia, o seu cérebro não quer gastar energia. Talvez você não saiba, mas o seu cérebro é o cara mais preguiçoso da face da Terra. Não, Leonardo. O meu cérebro não é assim, eu não sou assim. Eu sou trabalhador, eu vou lá, vou para cima, eu não desisto. Seu cérebro ele é construído para economizar energia. Energia é algo extremamente escasso em todo o universo, ele quer economizar energia. Ele não quer que você gaste energia. Então ele faz tudo para colocar no piloto automático. Ele vai sempre colocar tudo no piloto automático para que você não gaste energia. É por isso que você se acostuma, você se habitua com tudo na sua vida. Você se acostuma muito rápido com o conforto. Tá? Você se acostuma muito rápido com o conforto. Mas ao mesmo tempo você se acostuma também muito rápido com o desconforto, com a miséria. Tá? Você se acostuma muito rápido também com isso. Tá? Você pode olhar para a sua vida. Veja como é que está a sua vida. Há quantos anos você está na mesma situação que você está? Seu cérebro sempre vai encontrar um jeito para você continuar sobrevivendo. Não importa se é com 100 mil reais, se é com 1.000 reais, se é com 300 reais. Existem pessoas no nosso país que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, sobrevivem com a quantia de 300 reais por mês. Essas pessoas se acostumaram, se habituaram. Elas criaram mecanismos, criaram sistemas para continuar sobrevivendo, mesmo com pouco dinheiro. E você também vai se acostumar, você vai se habituar a viver com muito dinheiro. Então entenda, você não pode se acostumar com a fase que você está vivendo. Você não pode morar na fase em que você está vivendo. A fase que você está vivendo é só uma fase. A fase que você está vivendo não define quem você é. O seu passado, ele não define quem você é. O seu passado é apenas material para fazer você ir para frente, ter orgulho do seu passado. O seu passado, ele foi o que fez com que você chegasse até aqui. É o seu passado que fez com que você fosse a pessoa que você é. O seu passado é que fez com que você se tornasse a pessoa forte que você é. Por isso que você está aqui vivo ainda. Tenha orgulho do seu passado. Tenha orgulho dos seus erros. Foram os seus erros que fizeram com que você chegasse até aqui. Tá certo? Tenha orgulho deles. Mas os bloqueios. Vamos falar um pouco sobre os bloqueios. O que foi a aula de ontem? Maravilhosa, grande aula. Você perdeu. Foi incrível. Foi incrível. Algo libertador. Você entender sobre bloqueios. Tá? Então você precisa sempre desconstruir, tirar crenças da sua mente e botar crenças novas. E colocando crenças novas, você precisa testar essas crenças. Testar elas. Para comprovar a eficácia de cada crença. Tá? Alguns bloqueios que paralisam você, que impedem você de crescer. Tá? Os bloqueios, eles sempre vão estar diante de uma decisão. Se tomar uma decisão, vai ter um desafio. Decisão vai ter um desafio, vai ser algo que você vai ter que vencer. Você vai ter que romper aquela barreira, tá?
Você precisa entender que você é apenas um espelho. É um espelho que reflete a luz que vem do Criador. A todo tempo você está vivendo ao seu redor em uma guerra cósmica, uma guerra entre o bem e o mal. Eu não sei o que você acredita, tá? Eu não sei qual é que é a sua ideia sobre isso. Eu acredito na criação, eu acredito no Deus Criador, eu acredito em céu e inferno. Eu acredito sim que existe uma guerra espiritual ao nosso redor. Talvez você dê outro nome para isso. Talvez você diga que são energias, energia positiva e energia negativa, né? Eu não sei, talvez seja o yin yang. Eu não sei o que você dá um nome para isso, mas o fato é que existe sim algo acontecendo ao seu redor a todo momento, a todo instante. Há uma guerra, um conflito acontecendo ao seu redor, a todo momento, a todo instante, tá? Então você vai encontrar desafios em cada decisão que você tomar, tá certo? O seu maior bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito, tá? Olha só, grava isso. O seu maior bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. Se você tem um bloqueio sério de escassez, tá? Seu bloqueio sério é de escassez, muito provavelmente você é uma pessoa que o seu propósito de vida é para ajudar financeiramente muitas pessoas. É para você ajudar, mudar a vida de centenas de milhares de pessoas financeiramente. É para você participar de muitos projetos filantrópicos, você vai participar de coisas assim. Só que no meio dessa grande guerra entre o bem e o mal, o que, que acontece? Existe um carinha, eu chamo de diabo, você chama do nome que você quiser, força negativa, sei lá, não sei o nome que você vai dar. Eu dou o nome do coisa ruim, né? O da esquerda, né? O que, que esse cara faz? No momento que você nasce, ele sente o cheiro do seu propósito. Ele consegue perceber o cheirinho do seu propósito. Esse aqui o propósito da vida dele vai ser ajudar financeiramente muitas pessoas, milhares de pessoas. Ele vai ajudar financeiramente, vai mudar a vida de centenas de milhares de pessoas financeiramente. Aí o que, que ele faz? Ele vai e cria situações na sua vida para que você desenvolva um bloqueio de escassez. Então você se torna uma pessoa miserável ao longo da sua vida. Você não se desenvolve na sua vida. E algumas pessoas têm um bloqueio de escassez e não sabem que tem um bloqueio de escassez porque a escassez ela fica disfarçada muitas vezes. A escassez ela fica disfarçada em alguns pontos. As pessoas conseguem até se desenvolver, chegar em um certo nível, mas elas não conseguem nunca passar daquilo ali. Então a escassez vai fazer isso com você. A escassez, ela não abandona você. Você não vence o bloqueio de escassez e foi embora e acabou. Não. O bloqueio de escassez você vence ele por níveis. É por fase. Tá? Você vai ver que você vai ter um bloqueio de escassez e algumas pessoas prosperam até um ponto, mas elas não passam daquilo. Elas não passam daquele nível. Elas até conseguem ter um bom carro, uma boa casa, ter um dinheirinho aqui e tal, mas ela não passa daquilo ali. Ela não vai. Toda vez que for para ela crescer, se desenvolver, a ter uma empresa, né? Ela vai ficar com aquele negócio, pô, mas contratar gente, tem mais gente, dá problema, não consigo, não vou dar conta. Ah, mas é muito serviço, não vou dar conta. É muita gente, é muito cliente, eu não vou conseguir, sabe? Então é o bloqueio de escassez impedindo você de avançar, impedindo você de crescer. Então, às vezes você até conseguiu prosperar um pouquinho, mas o bloqueio de escassez ele tá ali, ele não deixa você sair daquela fase, tá? Então, o bloqueio de escassez ele é por fase. Você vai lá, nocauteia ele, ele cai no chão. Só que ele vai se levantar de novo, tá? Ele vai pro degrau de cima, ele foge de você, ele sai correndo e ele vai pro degrau de cima. E ele fica lá esperando você. Quando você avançou na vida e você cresceu, você vai ver que você vai chegar ali de novo. E você vai dar de cara com o bloqueio de escassez de novo. Quando você tiver que tomar uma decisão, você vai se encontrar com ele de novo. E depois você vai ter que ir lá e nocautear ele. Ele vai correr e vai pro próximo nível. Ele sempre vai subindo. O bloqueio de escassez ele sempre vai subindo. Ele sobe primeiro que você. Ele vai pro nível de cima. Espera você lá. Tá? Então, alguns bloqueios vão impedir você de crescer, de prosperar. Os principais bloqueios que impedem você de crescer, de prosperar. Vamos lá. O perfeccionismo está em primeiro lugar. Perfeccionismo. Algumas pessoas acreditam que... Eu mesmo já coloquei muito em... quando fazia, né, currículo para mandar para as empresas, para conseguir trabalho. Quando fazia currículo, qual é o seu maior defeito, né? As pessoas colocam, eu sou perfeccionista, qualidade, maior qualidade, sou perfeccionista. Então, o perfeccionismo, ele destrói você, tá? O perfeccionismo, ele vai acabar com você. Todo perfeccionista, ele é um idealista. Ele fica idealizando algo que é inatingível.
e então ele não faz, ele procrastina, porque ele quer que seja perfeito. Ele quer que ele tenha o conhecimento certo, ele quer que ele tenha todas as condições, que ele tenha o lugar. Ah, ele precisa de tantos R$ 1.000, porque ele precisa construir um lugar para ele, sabe? Não, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não dá. Então, esse é o perfeccionista, ele é um idealizador. Ele vai idealizar situações. Olá, bom dia, você que está chegando aí. Que legal ter você aí comigo. Então, o perfeccionista ele é um idealizador, ele vai idealizar coisas e ele não vai se desenvolver, ele não vai para frente, ele vai impedir o seu desenvolvimento. Tá? Então, ele vai procrastinar. Então, esse é um bloqueio, um dos principais bloqueios que vai impedir de crescer. Tá? Esse aqui é só um resumão do que foi a aula de ontem, a aula com o nosso mentor aí, Paulo Marçal. Tá? Depois eu vou colocar lá nos meus stories, lembrando você, o link para você acessar a aula de hoje à noite. Tá? Confere lá depois. O segundo bloqueio, aí, mais importante, eu já falei sobre ele, vou falar um pouquinho de novo, é o bloqueio de escassez. O bloqueio de escassez vai impedir você de se desenvolver, de crescer. E o bloqueio de escassez, ele é de glória em glória, é de fase em fase, ele é degrau em degrau, tá? Você venceu ele, ele vai pro degrau de cima, ele espera você lá, ele vai ficar esperando você lá. Quando você chegar lá de novo, ele vai estar lá de cara de novo, você precisa ir lá e dar um murro nele de novo, e ele vai correr, ele vai para a fase de cima. Então, o bloqueio de escassez, ele sempre vai perseguir você, aonde você estiver, ele vai estar um nível acima de você. Ele sempre vai subir primeiro do que você e vai ficar esperando você lá em cima do bloqueio de escassez, tá? Ele vai impedir você de chegar aonde você precisa chegar. O bloqueio de escassez, ele traz o quê? Ele traz fome, ele traz miséria, morte, engano, ignorância, e ele acaba com a humanidade. O bloqueio de escassez, tá? Pessoas escassas elas não conseguem compartilhar aquilo que chega para elas. Todo bloqueio de escassez, ele vai, o cérebro vai dizer assim, cara, não faz isso, não compartilha, porque vai acabar, não vai ter mais, você vai ficar sem, então não compartilhe. Então, algumas pessoas têm dificuldade até de compartilhar um vídeo como esse, compartilhar a live, não manda para frente. Por quê? Porque a pessoa fica pensando, vai acabar. E ele é assim em tudo, tudo na vida. Tá? Ele não compartilha o amor que ele tem. Ele tem medo que acabe. Entendeu? Ele não compartilha, ele deixa de viver experiências maravilhosas porque ele é escasso demais. Ele não consegue transbordar para as pessoas porque parece que vai acabar. Tá certo? Então, esse é o segundo bloqueio. Outro bloqueio aqui, ó, bloqueio de autoimagem. Bloqueio de autoimagem é a forma como você se olha de acordo com aquilo que as pessoas falaram de você, de acordo com aquilo que as pessoas colocaram que você era. E você não consegue entender que você é imagem e semelhança do Criador. Então não existe nada mais perfeito, nada mais maravilhoso, nada mais incrível do que você. Você é a coisa mais preciosa que existe na face dessa terra. Entenda o seguinte, você não é especial. Você não é especial. Você é único. Você é um ser único. Não existe outro igual a você, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, com todas as suas coisas maravilhosas, com todos os seus acertos. Tudo isso faz com que você seja um ser único. E você é a imagem e semelhança do Criador. Então o bloqueio de autoimagem faz também com que você não avance, você deixa de fazer coisas porque você está preocupado com o que as pessoas falaram sobre você. Você tem uma visão distorcida do que você é. Tá? Bloqueio de paternidade. Cerca de 80% das pessoas no mundo são bloqueadas com a paternidade. É um dos maiores bloqueios, bloqueio de paternidade. Então, o bloqueio de paternidade, se você teve um bom pai, ou se você foi um bom pai, se é um pai ruim, se é um pai agressivo, se é um pai que cuidou demais, se é um pai que cuidou de menos, se foi um pai presente demais, se foi um pai ausente demais. Então, tudo isso vai fazer com que você, seu filho, não importa, se bloqueie com a paternidade. Então é muito complicado. Às vezes você teve um pai que foi presente, mas ele foi um pai que cuidou demais, e zelou demais, ele foi atencioso demais e ele bloqueou você em algumas áreas. Tá? Então nem sempre o bloqueio de paternidade está relacionado com um pai que foi um pai negligente, foi um pai que foi um pai abusivo, um pai ausente.
Às vezes esse pai ele foi um pai presente, mas ele foi um pai presente demais. Ele cuidou demais, ele zelou demais, ele criou uma redoma de vidro em volta desse filho e fez com que esse filho se bloqueasse, tivesse bloqueios aí na sua vida, tá? Outro bloqueio aqui é o bloqueio de não merecimento. Esse é terrível, o bloqueio de não merecimento. Por quê? Porque o não merecimento faz com que você se saboteie. Você fica o tempo inteiro se sabotando. Você deixa de fazer coisas porque no seu interior, no seu íntimo, você entende que você não merece. Não merece ter um carro melhor, uma casa melhor, um casamento melhor. Você não merece andar mais bem vestido. Você não merece ter um corpo mais bonito. Você não merece ter mais saúde. Você não merece mais nada. Então você deixa de se esforçar e você se sabota o tempo inteiro. Você procrastina coisas que você precisava fazer. Então esse é um bloqueio terrível na vida das pessoas. A pessoa não prospera de jeito nenhum. De jeito nenhum. Talvez isso seja pior do que bloqueio de escassez. Porque bloqueio de escassez você ainda consegue alguma coisa. Você ainda consegue abençoar algumas pessoas à sua volta e tal ali. Mas o bloqueio de não merecimento você se sabota o tempo inteiro. Tá? Você tem condições, você tem capacidade, você tem todas as ferramentas, mas você não coloca em prática. Você não faz o que tem que fazer porque você acredita que você não pode ganhar mais que seu pai, que a sua mãe. Você acredita que você não é merecedor enfim, de ter uma vida maravilhosa, uma vida abundante. A palavra diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você só precisa ouvir o que Deus está dizendo para você, o que Deus fala para você. Ouça o que eu tenho para você, porque eu quero o melhor para sua vida. Se o Criador, que é o Criador, ele quer o melhor para sua vida, quem é você para não querer o melhor para você? Entendeu? Então, toda vez que você quiser o melhor para você, isso vai transbordar para a vida das pessoas que estão à sua volta, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aí nós temos os 5 passos para que a gente consiga identificar o bloqueio, né? Resumão da aula de ontem. 5 passos para você encontrar o seu bloqueio. E você vai fazer como se você fosse em uma consulta médica. Tá? Você vai fazer como se fosse numa consulta médica. Como é que é a consulta médica? Você vai lá e o médico está examinando você. Coloca, né, escuta o coração, escuta o pulmão e tal. E ele está conversando com você, ele está fazendo perguntas para você. Como é que foi seu pai? Como é que foi sua mãe? Como é que era isso? Como é que é que você tem algum histórico disso? Tem alguma... Ele vai fazendo perguntas, né? Anamnese. Ele vai coletando dados. Então, o primeiro passo é você tem que detectar os sintomas que incomodam, aquilo que está incomodando. Então, como é que você faz isso? Você vai fazendo perguntas para aquilo que está te incomodando. Fazendo essas perguntas, a resposta dessas perguntas vai te levar para o seu bloqueio. Tá? Vai levar você para o seu bloqueio. Você identificando o bloqueio, você identifica, né, o médico ali, você tem esse histórico, então, de acordo com isso aqui, ele vai dar o diagnóstico. Então, você encontra o problema. Tá? Você encontrou o problema, você detectou o problema, agora ele vai dar o quê? Ele vai dar o que você precisa fazer. Tá? Você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que mudar esse hábito alimentar, tem que fazer esse exercício, tem que fazer aquilo, tal. Ele vai dizer o que você precisa fazer. Então, cada bloqueio tem uma ação diferente. Cada bloqueio vai ter uma forma diferente de você desbloquear. Alguns dias atrás eu consegui fazer um bloqueio. Eu fiz um desbloqueio em mim. Eu estava aqui onde eu moro, deu uma chuva terrível. E eu e meu filho mais novo, nós estávamos saindo do mercado e a gente pegou essa chuva, a gente estava caminhando e vindo para casa. Do mercado até em casa, deu mais ou menos ali uns 20, 25 minutos caminhando. E a gente pegou aquela chuva toda no caminho. E a gente não conseguiu chamar ninguém, não tinha aplicativo, meu telefone acabou a bateria. E aquela água descendo e ele começou a chorar, ficou... não quero me molhar e tal. Começou a ficar apavorado com aquele negócio. E eu comecei a conversar com ele. E nessa conversa me veio algo que aconteceu na minha infância. Olha só como é que funcionam as coisas. Você se coloca muitas vezes diante de situação e o bloqueio vem e o desbloqueio já pode acontecer. Naquele momento que a chuva estava descendo, me veio esse negócio que eu vivi lá na minha infância. E eu contei para ele, filho, eu vou te contar uma história. Daí eu comecei a contar essa história para ele. Eu devia ter por volta dos meus 5 anos, no máximo 6 anos, tinha chovido, olha só, a mesma situação, tinha chovido, ainda estava um pouco garoando, eu tinha tomado banho, meu pai tinha colocado uma roupa novinha, limpinha, branquinha, e eu estava ali, e eu fui
criança, parei diante de uma poça d'água, aquela água lamacenta, e eu parei diante daquilo ali, e eu olhei assim, dei aquele sorriso, né, louco para entrar naquela água, e meu pai olhou de longe assim, ó, Léo, não vai aí, porque se tu for, tu vai apanhar. Olha só, se tu for, tu vai apanhar. E eu era uma criança, o que que a criança quer? A criança quer se divertir, ela quer desfrutar daquele momento, ela quer aproveitar aquilo. O que que eu fiz? O que que você acha que eu fiz? Eu fui lá e pulei na água. Eu pulei, desfrutei daquele momento. O que que aconteceu? Eu levei a surra histórica da minha vida. Meu pai me bateu de um jeito assim terrível. O que que aconteceu a partir daquilo ali? Eu encontrei um sério bloqueio toda vez que eu ia desfrutar de alguma coisa, que eu ia me divertir, brincar, aproveitar, eu encontrava um certo desconforto. Eu tinha dificuldade muito séria em brincar. Quando meu filho me convidava para brincar, eu ficava desconfortável com a situação de brincar, de desfrutar do momento. Então eu não conseguia desfrutar, eu não conseguia aproveitar o que estava acontecendo. Tinha algo dentro de mim que dizia assim: ah, não faz, não faz. Eu não sabia o que que era. E naquele momento eu descobri o que que era aquilo, veio assim, eu senti tudo de novo. Tudo de novo, e eu comecei no meio da rua. No meio da rua eu comecei a gritar, joguei tudo para fora. Foi um desbloqueio assim tenebroso, terrível. Quem passou por mim disse: meu Deus, esse cara tá louco, tá maluco, o que que tá acontecendo? Mas foi desbloqueado. Enquanto a gente veio na rua, ele chorava, disse: ah, não quero me molhar. Ele dizia: meu filho, nós vamos aproveitar a chuva, nós vamos desfrutar dessa chuva e nós vamos até em casa agora, nós vamos pular nas poças d'água. Eu agarrava a mão dele assim e a gente veio até em casa, pulando e se divertindo embaixo da chuva. Tudo que é poça d'água que a gente encontrava, a gente pulava junto de mão dada, porque eu entendi que eu preciso desfrutar. Daquele dia em diante, a coisa que eu mais tenho tido prazer é brincar com meu filho. A gente sai pra rua, brinca, joga bola, sai correndo, faz de tudo, sabe? Porque o bloqueio ele saiu. Você precisa se desbloquear, você precisa liberar a sua mente para que você possa desfrutar o que há de melhor nessa terra. Entenda, você nasceu para ser feliz. Tá bom? Então esse foi o resumo, um resumão do que foi a aula de ontem, maravilhosa live com o Pablo Marçal, a pior semana da sua vida. Não perca a aula de hoje, depois eu vou colocar nos meus stories ali o link para você clicar e acessar, aí você marca lá as notificações para você receber a notificação a hora que começar a aula. 20 horas começa a aula, tá? Então não perca, aula fantástica, vai mudar a sua vida para sempre. Tá legal? Muito obrigado para você aí que esteve comigo. Lembra de curtir, depois eu vou deixar salvo essa live aqui. Lembra de compartilhar para as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a isso, tá? Depois eu vou deixar ali no meu feed, salvo a live de hoje, a aula de hoje, o que a gente conseguiu absorver sobre tudo que a gente aprendeu ontem. Tá legal? Um forte abraço, um beijo para você. Que você prospere em tudo que você fizer na sua vida. Tá legal? Até mais!